4, 3, 2, 1. Boa sorte para todo mundo. Sucesso é com você, Kiko. Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas pelo atraso aí de praticamente 5 minutos, que a gente está com um probleminha técnico e o Carlos Corrêa, a gente está com um pouco de dificuldade de colocá-lo na nossa live. Agora, é lógico, em respeito a todos vocês que estão aí nos assistindo, a gente está tentando resolver esse problema técnico, mas a gente já vai dar andamento a esse bate-papo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a você que aceitou esse nosso convite para acompanhar esse debate sobre as tendências do varejo no novo normal, um novo mundo que vem pela frente. Meu nome é Francisco Caio Bividigal Filho e eu sou responsável pela Operação Brasil da Sompo Seguros. A Sompo Seguros, para quem não sabe, é uma das maiores seguradoras japonesas e tem uma operação aqui no Brasil com esse nome, Sompo Seguros, há exatamente 4 anos. A gente estava até lembrando hoje que hoje faz 4 anos da nossa mudança da marca, ou seja, uma data muito importante para todos nós. Agora, para quem se perguntou o que uma seguradora tem a ver com o segmento de varejo, quando recebeu o convite desse evento, eu explico o que uma seguradora tem a ver com isso. A Sompo está entre as seguradoras mais representativas do Brasil. E a gente tem uma forte atuação no segmento de varejo, por meio de vários produtos, como seguros empresariais, seguro de vida, seguro saúde, transportes e também produtos de afinidades. Alguns desses produtos contam com coberturas personalizadas para atender especificamente diferentes ramos do varejo. A gente pode falar de grupos de atacadistas, supermercados, restaurantes, redes de franquia. Esses são alguns ramos do setor varejista que contam com os nossos produtos, que contam com as nossas soluções. Além disso, muitos dos nossos parceiros corretores de seguros e que estão aqui nos assistindo são responsáveis pela consultoria em soluções de seguros para muitas empresas do segmento varejista. E por acompanhar os desafios que o setor varejista vem enfrentando durante a pandemia do Covid-19, que nós decidimos reunir alguns especialistas do setor para debater o panorama desse segmento. Se você é corretor de seguros e conta com uma carteira de clientes no segmento de varejo, ou se você é um profissional da área de varejo, certamente vem acompanhando os impactos da pandemia nesse segmento. O isolamento social, estabelecido desde o mês de março, gerou uma transformação na economia e no comportamento dos consumidores. O fechamento do comércio obrigou a população a mudar as prioridades de consumo e se adaptar aos novos modelos de compras. Acho que todos nós estamos sentindo isso dentro das nossas casas. E o reflexo dessa mudança no varejo foi imediato. Dados do IBGE indicam que em abril o volume de vendas foi 17% menor em relação com o mês de março deste ano. E também foi bem menor em relação a abril do ano passado. Já o índice Cielo de varejo ampliado indica que o mês de maio foi ainda pior. As vendas do varejo que vinham apresentando índices positivos até o mês de fevereiro tiveram uma queda muito grande. No mês de maio, as vendas do varejo foram aproximadamente 30% menores do que o que foi registrado em maio do ano passado. Em contrapartida, as vendas online acabaram se tornando uma alternativa para o consumo e para a geração de negócios. Com isso, a participação do e-commerce no comércio varejista, que vinha de um histórico de aproximadamente 5% na média mensal, aumentou mais de 50% em março, atingindo praticamente 7,5%. E os especialistas imaginam que esses números, nos meses seguintes, foram ainda mais expressivos. Para entender um pouquinho mais os caminhos que o varejo brasileiro deve tomar daqui para frente, nós convidamos 3 especialistas que acompanham bem de perto tudo o que vem acontecendo no mercado. Afinal, para enfrentar um momento de tanta volatilidade e incerteza, informação é nossa aliada. Por isso, eu gostaria de apresentar a vocês nossos convidados. Eu vou começar com o David Morel, sócio da consultoria PwC. Muito obrigado, David, por aceitar o nosso convite. Oi, Kiko. Obrigado a vocês pelo convite, um prazer estar aqui. Obrigado, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Eu sou o David, sou sócio da PwC aqui, responsável pela parte de experiência com cliente e transformação digital. Para quem não conhece, a PwC é uma das grandes empresas aqui globais de serviços profissionais, atuando aí em mais de 157 países, mais de 270 mil pessoas.
e estou aqui, um prazer enorme de estar com vocês discutindo um pouco dessas mudanças, dessa transformação que está acontecendo de comportamento e como que isso impacta aí o mundo pós-pandemia. Obrigado. Obrigado você, David, obrigado por estar aqui com a gente. Quem também está com a gente é a Carolina Rocco, coordenadora do time de Business Analytics na Cielo. E eu até comentei ontem com ela, é muito interessante esse trabalho que ela tem feito. Acho que um dos primeiros relatórios bem detalhados que eu recebi nessa pandemia foi esse relatório da Cielo. E a partir dali, esse relatório virou um guia para mim. É um relatório que é produzido semanalmente pela Carol e a equipe dela, e é um relatório que mostra muito claramente quais são as tendências do mercado de varejo durante essa pandemia. Carol, brigadão pela sua participação. Dá um oi aí para o pessoal. Obrigada, Kiko. Primeiro, queria agradecer o convite da Sompo para participar desse bate-papo, trazer um tema realmente tão importante. Realmente, esse material que você comentou é um material que a gente começou a produzir em março, né, quando a crise se deu início, sempre baseado na nossa metodologia do ICVA, que é o índice que você também já comentou, que a gente divulga mensalmente. É um material que toda semana a gente atualiza e vai medindo o impacto da crise em diversos setores, né? Então, hoje, daqui a pouco, eu vou entrar um pouco mais no detalhe, vamos comentar aqui as perspectivas que a gente vê para cada setor, como que já foram impactados e conversar um pouquinho disso daqui a pouco. Obrigada. Tá. Bom, o nosso outro convidado, Carlos Correia, superintendente da APAS, Associação Paulista de Supermercados. A gente está com um problema sério mesmo, a nossa equipe aí de suporte está tentando colocá-lo nessa live, mas está com... Não sei se a gente vai conseguir. Agora era para eu chamá-lo, para ele também dar uma saudação a vocês. Espero que eu consiga fazer isso mais tarde, mas infelizmente no momento não vai ser possível. Eu também queria lembrar a vocês que estão nos assistindo, que vocês podem encaminhar suas perguntas pelo chat. A gente vai selecionar algumas perguntas para ser feitas para os nossos convidados ao final da apresentação deles. E quando mandarem essas perguntas, não esqueçam de se identificar. A gente quer falar aqui quem que perguntou, qual, não só o nome, como de que setor, qual empresa. Isso acho que é muito legal para os nossos convidados e para nós também aqui da Sompo. Bom, para dar início às nossas apresentações, eu queria passar a palavra para o David, que vai apresentar um pouquinho da percepção, com base nos trabalhos que ele vem desenvolvendo na PwC, na área de transformação digital. David, vamos lá? Você tem uma apresentação aí para compartilhar aí com a nossa turma. Pode começar, por favor. Obrigado, pessoal. Estou compartilhando aqui. Se alguém conseguir me dar um sinal de fumaça, se está tudo bem. Está tudo ótimo, tá compartilhado aí, já está no modo apresentação. Tá joia. Então, pessoal, de novo, um prazer estar aqui com vocês. A intenção é mostrar um pouquinho de qual que é a visão que a gente tem aqui do mundo pós-pandemia, que é uma visão que naturalmente mexe aí com o comportamento das pessoas e o consumo, e logo afeta o que a gente chama aqui de transformação digital, né? Só antes de iniciar, eu queria dar para vocês a visão aqui da PwC, um pouquinho de qual que é essa rede de serviços profissionais e como que a gente está no mundo, e já deixar o canal aberto aí para qualquer discussão, para qualquer necessidade. Entrando na discussão aqui, então, da mudança do mundo, eu gosto de olhar isso do ponto de vista da pessoa, né, do consumidor. E aí eu queria trazer para vocês um dado de uma pesquisa que a gente tem aqui, lançada no final de 2018, onde a gente entrevistou brasileiros aí, pessoas em mais de 12 países, entre elas brasileiros, para entender o que é a importância da experiência na transição, na transação, seja uma transação de compra no varejo ou outras transações que a gente execute. E dentre todos os países que a gente entrevistou, o brasileiro, ele é aquele que mais valoriza a experiência. A gente, como brasileiro, a gente gosta de ser ouvido, a gente gosta de ter uma boa experiência, a gente gosta de que o serviço e a compra que a gente está fazendo, o produto, ele esteja embalado em algo mais, que ele seja pessoal. E o que significa isso? O que significa ter uma boa experiência?
A boa experiência, ela vem principalmente ligada a 3 palavras para os brasileiros: eficiência, conveniência e bom atendimento. Acho muito interessante isso, porque quando você fala desse mundo digital em que a gente está, você às vezes imagina que a boa experiência vai ter a ver com a internet das coisas, com o blockchain, com alguma tecnologia absolutamente disruptiva. E a questão é que não necessariamente. O que a gente quer é ter um serviço que seja conveniente. Eu quero receber na hora certa. Eu quero ser bem atendido. E se eu juntar essas 3 palavras que estão aqui, no título dessa página, eu consigo oferecer a experiência certa para 80% dos brasileiros. Ou seja, 80% valoriza essas coisas. Então, a gente começa a enxergar toda essa questão da pandemia, do e-commerce, da transformação digital, por essa lente. O que todo esse contexto está mudando desse ponto de vista de eficiência, de conveniência, de atendimento? O que está gerando de diferente? Vou lembrar vocês que se a expectativa dos clientes nunca foi tão alta, e a gente sabe que ela é cada vez mais alta, né? A gente já vive um mundo que ele não é centralizado no produto, mas sim centralizado no cliente, na customização, em como que a gente oferece alguma coisa mais personalizada. Agora ela passa por uma mudança que é fantástica. Ninguém aqui escolheu passar por isso, né? Mas a pandemia acabou impondo para a gente uma mudança que foi muito grande, que vem impactar essa experiência que a gente está vendo que é tão importante para o brasileiro. Vem impactar a expectativa, as prioridades que a gente tem em como que a gente se relaciona com o varejo e como que a gente se relaciona uns com os outros, né? Acho que é importante enfatizar que tudo que a gente está falando aqui não é uma questão que afeta só a transação de compra, ela é uma questão que afeta a gente como pessoas, afeta as nossas expectativas, afeta os nossos relacionamentos familiares e com os amigos. Pensando no mundo pós-pandemia, quis trazer então para vocês aqui alguns dados que eu acho que vão deixar clara qual que é essa mudança que a gente começa a ter no comportamento e nas expectativas. Acho que o primeiro dado nessa pandemia, 45% das pessoas tiveram uma redução na renda familiar. Desses 45%, a maior parte são os millennials, que a gente caracteriza aqui como pessoas entre 23 e 36 anos. Essa é a geração que foi mais afetada. Eles perderam mais dinheiro dentro de casa, seja por reduções de jornada, seja por questões de desemprego. Então, essa parcela de pessoas aqui, a gente está falando de quase metade das pessoas do Brasil, ela teve que passar a viver de uma maneira diferente, uma maneira compatível com essa redução. Você fala, poxa, David, mas isso é uma questão, então, da pandemia, né? Olha, vamos ver como que a gente trata isso aqui no curto prazo e depois a gente volta para o comportamento de sempre. Olha, provavelmente não, porque de todo mundo que a gente entrevistou, e isso aqui globalmente, 50% das pessoas espera manter o mesmo nível de gastos no médio e no longo prazo. Ou seja, a gente percebeu que é possível viver de uma maneira diferente, é possível viver gastando menos. A gente não quer voltar a gastar mais. 50% no mundo. Se olhar os brasileiros, esse número é ainda maior. Os latinos têm esse número ainda maior. Então, essa pandemia ela vem gerar um efeito de redução nos gastos que deve perdurar nos próximos meses, anos e sempre, né? E eu quis trazer também que 18% das pessoas que tiveram um aumento de gasto caseiro, isso principalmente quando eu falo de pessoas, de famílias com crianças em casa. Então, isso aqui, se a gente provavelmente está falando financeiramente, da parcela que foi mais apertada e que teve que mudar mais os seus hábitos e comportamentos. Teve a redução na renda familiar e que, além disso, teve um aumento nos gastos caseiros. Outro dado que eu acho que é interessante mostrar aqui para vocês durante a pandemia, grande parte dos gastos ficaram direcionados aqui à mercearia, entretenimento e mídia. Com essa reclusão que a gente tem, né,
das pessoas estarem dentro de casa, o gasto com mercearia, né, o varejo alimentar, as compras do dia a dia, ele aumentou em 53%. A gente está gastando muito mais na compra de supermercado, sendo que 2/3 das pessoas estão comprando online ou via aplicativo. Então, voltando ao ponto que você falou, Kiko, ali atrás, a gente começa a falar um pouco da transformação digital, de pessoas que antes não usavam o aplicativo, que preferiam comprar tudo ali presencialmente dentro da loja, agora utilizando o online e aplicativo. Não só, mas também o online aplicativo. Eu vou pular para a última linha lá embaixo, para vocês perceberem que, apesar do aumento, as pessoas estão comprando com menor frequência. Então, as compras elas estão mais concentradas agora. Indo agora para a segunda linha, o 36% de aumento em mídia e entretenimento. A gente está mais em casa, né? Então, a gente agora compra mais mídia e compra mais entretenimento, só que acaba substituindo outras questões de entretenimento que antes a gente conseguia fazer do lado de fora. E para passar o último ponto aqui nessa página, 51% de redução de vestuário e 35% em itens de saúde e beleza. Acho que é até natural, a gente entende, né? A gente não sai naturalmente, a gente gasta menos nisso. Um foco muito grande na saúde e no bem-estar. É interessante isso, né? Não é só pela questão do vírus, do Covid, mas a gente está muito mais preocupado com a saúde mental, com o bem-estar. A gente viu no começo disso, muitas pessoas que estavam ali dentro de casa sozinhas, e isso eu vejo, né, no trabalho, como a gente tinha preocupação, e algumas delas não estavam bem no começo com aquilo, e como as próprias empresas incentivaram ações para melhorar a saúde e bem-estar. Saúde física também. Saúde física vem aqui com um aumento importante de investimento, preocupações com dieta. Afinal, né, estamos dentro de casa, está fácil de assaltar a geladeira ali. E necessidades médicas também com aumento. Então, a gente vê aqui, tanto em saúde e bem-estar, como passa a haver um comportamento aqui de aumento, de maior preocupação. Esse ponto eu acho fantástico e eu acho que a gente consegue perceber ele na pele em diversas ações. Uma criação de maior consciência do coletivo. A gente se enxerga agora, durante a pandemia, mais como uma sociedade, como uma comunidade, do que a gente se enxergava antes. E naturalmente, aqui uma ênfase na conexão e na comunidade, né? É um aumento na interação, a gente está mais próximo, né? Você começa, aqui no bairro que eu moro, a gente tem um grupo em rede social em que a gente vê algumas pessoas mais jovens falando, olha, quem for idoso que não pode sair de casa, avisa a gente que a gente vai fazer a compra e a gente leva para vocês. Então, existe uma preocupação com o outro maior do que a gente via até aqui. Isso, naturalmente, deve perdurar e modificar os comportamentos daqui para frente. Em termos de conexão, 58% de aumento no uso de aplicativos de videoconferência. Bom, mas ele está substituindo aquela conversa que eu ia ter pessoalmente de qualquer maneira, né? Não. A gente vê a conexão entre as pessoas, ela aumentou. Na média, a gente fala com gente que a gente não vinha falando. Pessoalmente, eu vou te dizer que tem ali 2 ou 3 grupos de pessoas que eu não falava há muitos anos e que agora, com a pandemia e com essa naturalidade que a gente está usando as ferramentas de videoconferência, a gente voltou a se encontrar e criou de novo uma dinâmica. E eu acho que o interessante de tudo isso é 74% das pessoas têm a intenção de manter esse maior nível de uso. Então, a gente não quer perder. A gente aprendeu a fazer alguma coisa aqui que a gente viu que era bom e que a gente gostaria de continuar fazendo após o fim dessa pandemia. Eu quis colocar mais um dado aqui que eu acho que é interessante. A maior parte das pessoas prefere
ficar em casa nos meses após o isolamento oficial e reduzir risco na retomada, tá? Então, ainda que a gente fale, olha, mas com a retomada vai diminuir, primeiro, a retomada ela vai demorar um pouco mais do que o que a gente tá imaginando, eu até gostaria, e mesmo após a retomada, a intenção é manter alguns comportamentos como eles estão hoje. Então, acho que tanto o varejo como outras indústrias, para falar aqui com o cliente, a gente vai ter que aprender quem que é esse novo cliente, quem que é esse novo consumidor, quais são as prioridades deles, quais são os comportamentos e como que eu interajo. As jornadas das pessoas, elas devem ser modificadas nisso tudo. A situação do Covid, ela vem e impacta e gera, como muita gente tem falado aí, esse novo normal, essas novas jornadas, né? As coisas não vão voltar a ser como elas eram antes. A gente aprendeu coisas aqui que são diferentes, a gente viu valor em comportamentos, em atitudes diferentes e as nossas expectativas, elas mudaram. E eu acho que cabe tanto ao varejo quanto às outras indústrias aprender quem que são esses novos clientes e como que eles devem ser tratados, como que a gente redesenha a jornada para continuar sendo relevante ou para ser cada vez mais relevante. Algumas capacidades das empresas que antes eram diferenciais, talvez agora não sejam tão relevantes. Aqueles 2 restaurantes que competiam lado a lado, mas um tinha o serviço um pouco melhor e atraía mais gente, agora num momento de pandemia ou num momento de delivery, né? Se aquele que estava perdendo a competição, ele conseguiu um serviço de delivery que é mais legal do que o primeiro, ele provavelmente está rebanhando mais fluxo. Então, surgem novos diferenciais competitivos entre os negócios que a gente só vai poder avaliar e enfatizar aí, entendendo qual que é a jornada nova desses clientes com os quais a gente quer se relacionar. Pessoal, acho que é isso em termos de comportamento dos clientes. Fico aqui aberto para questões, para debater qualquer um desses pontos e aproveito para deixar os contatos aqui para quem quiser continuar essa conversa. Obrigado. Valeu, David. Vai aplauso de toda a audiência aí, sinta-se aplaudido. Acho que muito legal, acho que deixa muitas coisas claras para a gente. E eu vi algumas coisas interessantes. Acho que a primeira coisa, uma anotação que eu fiz, que você estava falando da experiência, né? Que o brasileiro ele é muito exigente, né? Acho que é assim que a gente poderia até dizer, né? Nessa experiência do cliente. Só que do mesmo jeito que você se aprofundou, lógico, para falar do Brasil, eu tenho interesse um dia de aprofundar no do Japão, porque são 12 países, né? 12 ou 10? A gente fez 12 países a pesquisa. 12 países. Em 12 países, o Brasil é o maior, o menor é o Japão. E eu, como japonês, né, como representante de uma empresa japonesa no Brasil, eu fico muito curioso de saber isso, né? É lógico que a gente vê, acho que o japonês ele é muito obediente, as coisas lá não saem da direção, não saem do trilho nunca, né? Tem até um executivo nosso, uma vez ele foi para o Japão, ele falou, nossa, aqui é muito chato no Japão. Tudo funciona, tudo certinho, não dá para brigar por nada, não dá para reclamar de nada. Então, eu não sei se o nível de exigência lá é menor porque tudo funciona muito bem, ou se eles são mais pacatos mesmo do que a gente em relação a isso, né? Acho que isso é interessante, não sei se você tem alguma resposta ou alguma percepção quanto a isso. Eu acho que eu tenho 2 percepções quanto a isso, que eu tive a oportunidade de debater um pouco. Um é o lado que você está falando, ao não ter tanta distância entre as diferentes experiências, né? Tudo correndo bem, você naturalmente valoriza menos, né? Porque está tudo dando certo. Mas existe um traço em algumas culturas, inclusive no Japão, mas se você olhar o número ali da Alemanha também não é um dos mais altos, que é de valorizar muito o lado técnico daquilo que eu estou recebendo. Eu quero saber que o produto tem uma boa qualidade, não importa muito se na hora que eu fui comprar, se a vendedora sorriu ou não sorriu, eu meio que já sei o que eu quero. A cultura é um pouco
não quero usar essa palavra de uma maneira negativa, mas um pouco mais fria, né? Eu não preciso tanto daquele contato pessoal, não faz falta para mim. E ao ser dessa maneira, então, puxa, eu não valorizo tanto, eu não tomo as minhas decisões com base nisso. Então, acho que são as duas coisas que colaboram, né? Acho que a gente acaba apresentando uma distância maior entre as experiências e a gente quer ser bem atendido, né? A gente quer ter o contato pessoal. Isso para o brasileiro, né? Pô, você vem em casa e a gente se abraça. Não sei se agora a gente ainda vai se abraçar, mas o pessoal em outros países dá risada, né? Pô, o brasileiro é tão efusivo, né? Sempre tem um abraço, sempre tem um beijo, sempre tem alguma coisa assim. Então, acho que acaba sendo uma colaboração desses dois fatores, pela discussão que eu tive a oportunidade de fazer. Não, é muito curioso mesmo, e acho que, assim, vale uma longa discussão, né? Eu vou sempre para o Japão, lógico, né, por motivos profissionais, e a diferença é absurda, né? E eu sou uma pessoa que falo muito, falo alto, tudo, né? Aí, uma vez, eu estava lá com o meu chefe, esperando o elevador lá na Sompo, e eu estava conversando com ele. Normalmente chegou o elevador, eu entrei no elevador e eu me comportei como um japonês no elevador, né? Peguei, entrei no fundo, fiquei quieto. Aí meu chefe chegou assim: nossa, Kiko, por que você ficou quieto? Eu falei assim: porque aqui todo mundo fica, você quer que comece a falar alto aqui dentro do elevador, né? Você tem que saber, em Roma, como os romanos, né? A gente tem que ter um pouco, a gente acha que tem que se ligar mesmo dessas diferenças culturais. É lógico, a Alemanha não tinha me atentado, né? Porque é lógico o Japão que chama a minha atenção, mas eu acho que é isso, né? E você vê como são, né? Como são essas sociedades, a japonesa, a alemã, totalmente diferentes mesmo da nossa. Exato. Outro ponto que eu achei muito interessante na apresentação, eu já tinha visto a apresentação, mas quando você vai falar, você fala que no mundo pós-pandemia, 50% espera manter o mesmo nível de gasto. E você achou até pequeno esse número, né? Pelo que eu entendi, né? Aí, você sabe que eu achei curioso, pelo menos assim, eu senti na sua entonação, o copo meio cheio para você ou meio vazio para mim é o contrário. Eu acho até que muita gente, 50%, eu achei que muita gente quer manter o mesmo nível de gasto. Eu imagino imaginaria até uma mudança maior, né? Então, esse número me surpreendeu, mas acho que de uma forma oposta a que ele pode ter surpreendido. Fala um pouquinho o que você acha, por que você acha que esse número, eu não sei se a percepção minha está certa, né? O que você acha aí sobre isso? Os 50%, na verdade, o que eu quis dizer, e acho que isso talvez tenha ficado se perdido um pouco na entonação, ele é um número global. No Brasil, esse número é um pouco acima de 60%, que mantém o nível de gasto. Eu acho que as pessoas descobriram, né? Você naturalmente teve que descobrir aqui o que é necessário, né? Para viver, né? Você naturalmente a gente teve que enxugar, né? Imagina, 45% das pessoas tiveram uma redução de renda, elas tiveram que buscar oportunidades dentro de casa de se reinventar. E depois que você descobre, você não quer voltar para o nível anterior, né? Você quer aproveitar essa eficiência para, né? Vamos dizer que sua renda volte, você vai guardar dinheiro e viajar, né? Você não vai gastar mais porque sim, só porque tem. Eu acho que isso acaba levando essa intenção, ela deve levar os hábitos a ter maneiras diferentes. Por exemplo, quando você está no mundo do e-commerce, isso a gente vê aqui com os aplicativos de marketplace, etc., você consegue muito facilmente fazer uma comparação de preços, certo? Provavelmente mais fácil do que indo numa loja física, onde você tem que caminhar para isso. No mundo do e-commerce, é só você colocar ali, você descobre isso num Alt Tab com a maior facilidade. Então, puxa, se eu agora fui obrigado a migrar para o e-commerce, porque teve muita gente que entrou no e-commerce durante a pandemia, e descobri que isso me leva a ter uma redução, que eu faço uma comparação de preços melhor, por que eu vou abandonar essa comparação de preços quando acabar o mundo da pandemia e eu for para a retomada? Eu quero manter esse mesmo nível. Eu quero gastar menos no XYZ que eu estou comprando. Puxa, é mercearia? É mercearia. A gente, às vezes, faz a compra aqui em casa e você percebe determinados produtos em determinados lugares. Você faz 2 ou 3 compras ao mesmo tempo, porque você já percebeu aonde que cada produto é favorável. Após essa quarentena e os efeitos dessa pandemia se dissiparem, eu vou voltar a gastar mais? Provavelmente não.
já aprendemos como fazer e vamos tentar manter o nível de gasto e usar o dinheiro para coisas que a gente entenda que efetivamente traz valor. Então, acho que sim, a sua visão, para mim, é a mesma. Eu acho que é muito grande. Acho que a grande maioria está falando, quero manter, quero seguir, não quero voltar para o que era antes. Ô, David, deixa eu te fazer uma última perguntinha para você antes de passar a palavra para a Carol. E qual o cuidado que o pequeno varejista, principalmente o pequeno, acho que os grandes praticamente todos entraram, ele deve ter na hora de planejar o ingresso do seu negócio no segmento digital? Você sabe que uma coisa que eu tenho reparado, algumas empresas funcionam muito bem digitalmente, outras ainda têm problema, né? Eu mesmo tenho, a gente só usa, lógico, hoje compras online, aplicativo aqui em casa, e às vezes a mesma empresa, 2, 3 vezes ela falha com a gente. Aí a gente muda, tenta ir para outra, tudo. E às vezes não só pequena, mesmo um médio, um grande varejista, eu vejo que eles estão tendo dificuldades, né? Como que é esse ingresso do negócio no digital? E eu acho que deve ter muita gente também que imaginou que a pandemia seria mais curta do que ela está sendo. Então, eu acho que não se planejou para entrar e agora deve estar, bom, ainda dá tempo? Ainda dá tempo para a gente entrar no digital? Ou quem entrou, entrou, quem não entrou, esquece, espera o mundo voltar? Qual é a sua ideia sobre isso? Ok, eu acho que é uma ótima pergunta. Acho que entrar é importante. Hoje, um dado que não estava ali, mas que a gente tem, hoje a gente tem 10 milhões a mais de brasileiros no mundo online do que a gente tinha antes da pandemia. O faturamento do e-commerce agora ele é 50% maior do que no mesmo período do ano passado. Então, esse é um negócio que cresceu vertiginosamente. E as pessoas estão falando, quero seguir com alguns dos hábitos que eu tenho. Então, tem que entrar. Puxa, mas então eu vou entrar de qualquer maneira? Como que é? E eu acho que essa é a sua pergunta original. O e-commerce, entrar no varejo online, e não é só no e-commerce, é no relacionamento com o consumidor online, seja para transação, seja para o pré-venda, para o pós-venda, seja para o relacionamento da sua marca com o consumidor, ele tem que ser visto como um modelo de negócio que é diferente. O que eu refutaria, e às vezes a gente tem experiência de fazer isso, inclusive em conversas abertas com clientes, você fala, olha, então vou pegar aqui o que eu faço no offline, e vou levar para uma plataforma. E aí está tudo certo. E não é sobre isso. Se você vai entrar para um modelo de negócio que é diferente, a gente precisa saber o que a gente quer buscar nesse modelo de negócio que é diferente. Com quem que eu vou falar do outro lado? Tem um monte de gente que vai continuar no mundo anterior, que vai continuar nas lojas físicas e entre aspas, offline. Eu não vou encontrar necessariamente as mesmas pessoas. Se eu encontrar as mesmas pessoas, as expectativas não vão ser necessariamente as mesmas. Inclusive, o que a gente chama de offline, ele colabora e complementa aquilo que a gente chama de online. As coisas não são pretas ou brancas. Eu, às vezes, como cliente, eu quero conduzir a minha jornada passando pelo online para, por exemplo, fazer uma pesquisa de preços, mas na hora de fechar o negócio eu gosto de ir na loja e olhar o vendedor nos olhos e ver o produto e encostar a mão. Então, eu acho que o maior erro que eu acho que o pequeno varejista poderia cometer é simplesmente assumir que o negócio dele tradicional, ele pode levar para o mundo do e-commerce ou para o mundo online tal qual. Isso não deveria ser assim. Isso não é uma mudança. Ir para o online não é uma mudança de tecnologia. Ela é uma mudança de modelo de negócio. Ela tem que ser uma mudança de objetivo. Ela possivelmente é uma mudança na forma de interagir com o consumidor. Então, eu preciso primeiro entender o que significa o online da minha marca para o meu cliente, para o meu consumidor, em que momentos da jornada que ele tem importância, como que isso se encaixa na vida das pessoas, e aí, com base nisso, eu delimito como que a tecnologia, como que as coisas vão colaborar para estar na mão dele, de maneira que eu consiga aumentar o que a gente chama aqui na PwC do retorno da experiência como um todo. Eu não posso olhar cada canal
segmentado. Eu deveria olhar qual que é a experiência que eu estou provendo para o meu cliente lá no final e como que os canais eles colaboram para entregar uma experiência que seja mais completa. Se eu tiver essa visão de negócio, essa visão do meu cliente a partir da jornada, aí eu entendo que eu tenho uma chance muito maior de ter sucesso na minha ida para o online. Legal, David. Acho que deixou claro aí para mim, deixou claro para a nossa audiência. Aliás, muito obrigado aí para todo mundo que está nos assistindo. A gente acabou de ouvir o David, mas o David não vai ter sossego ainda não. Logo, logo ele volta para responder as perguntas de vocês. Então, não se esqueçam, identifiquem-se, mandem as perguntas para o David, para a Carol. Infelizmente, o Carlos não conseguiu mesmo entrar, a gente teve um problema técnico, mas tem uma coisa que nos deixa feliz. Isso pode ser uma abertura para uma próxima live. Então, o Carlos, eu sei que ele está nos assistindo. Infelizmente, Carlos, você não está aqui com a gente, mas a gente faz questão de ter você numa próxima live, tá? Obrigado aí pela audiência também, Carlos, e curta aí, fica aí com a gente aí até o fim. Carol, vamos lá fazer sua apresentação. Acho que você tem coisas muito interessantes aí também para mostrar para a gente. É com você aí, Carol. Vamos lá, Kiko, obrigada. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês também. Já conseguem ver? Perfeito, Carol. Acho que sim, ótimo, né? Perfeito. Tá, vamos lá. Então, obrigada a todos que estão assistindo a gente, bem-vindos aí. A ideia hoje eu vou apresentar para vocês esse material que a gente tem divulgado semanalmente, como o Kiko já comentou no início. É um material que a gente produz para ir acompanhando o impacto da crise, né, do Covid-19 no varejo brasileiro. Ele é um material produzido em cima da metodologia do nosso índice, o ICVA, Índice Cielo do Varejo Ampliado. Portanto, é um material que ele é uma temperatura, é uma medição do mercado como um todo, tá? Ele não reflete exclusivamente os resultados da Cielo. É realmente para a gente medir aí como é que está o mercado varejista por completo. Vou trazer para vocês uma visão de varejo total, os nossos principais blocos, né, de bens não duráveis, duráveis e serviços, e os principais setores que compõem cada um desses blocos. Começando então pelo varejo total, e aí eu vou pausar aqui rapidinho para passar para vocês rapidamente como que a gente faz a interpretação desses gráficos, porque vocês vão ver que todas os nossos slides vão ser mais ou menos com essa mesma carinha. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem o gráfico que a gente vai acompanhando o desempenho semana a semana. Então, aqui a gente está falando a partir da semana do dia 1º de março, e a última medição que a gente fez foi no dia 27 de junho, que foi sábado passado. Então, aqui é o desempenho cada uma das semanas. A linha cinza é o que a gente está chamando dos dias comparáveis antes do surto. Então, como que a gente via que estava o patamar desse setor ou do varejo aqui em questão pré-surto? E aí, a linha azul é justamente o desempenho quando se iniciou a crise. Então, aqui, a conclusão que a gente tira é comparando essas duas linhas, né? Quanto mais a gente vê as duas linhas se aproximando, significa que a gente está conseguindo ter uma recuperação desse setor. E aqui, no gráfico da direita, é uma visão diária da última semana, ok? Então, tirando a nossa primeira conclusão aqui da visão varejo total, do período de início da pandemia, ali, 1º de março até o último sábado, a gente vê uma queda acumulada de 28% no varejo como um todo. Eu chamo a atenção aqui da nossa semana 3 e 4 no início do gráfico, que são justamente a semana do dia 16 e 22 de março, que foi quando a gente começou a sentir aí, pelo menos nos números do varejo, né, o efeito da pandemia. Então, a gente vê uma grande queda. E aí, eu acho que a boa notícia, que a gente já começa aqui com a boa notícia, é que a gente vê, nas últimas semanas aí, principalmente, já as curvas se aproximando. Então, uma leve recuperação do varejo. Entrando no grupo de bens não duráveis, esse é o grupo que tem sido responsável por atenuar a queda do varejo como um todo. Então, ele é o grupo menos impactado pela crise. Desde o início até agora, ele acumula uma queda de 2% aproximadamente, apenas.
E, de novo, chama atenção aqui para a nossa semana 3, onde teve um boom aí de vendas. Daqui a pouco a gente entra no detalhe do porquê, tá? Esse é o grupo que acumula os principais setores considerados bens essenciais. Então, por isso que foi um dos setores menos impactados pela crise. Entrando no grupo de bens duráveis, a gente vê um setor no início bastante impactado, mas agora nas últimas semanas mostrando uma boa recuperação, mas ainda aí uma queda acumulada desde o início do período de 36,4%. E aqui entrando por fim no grupo de serviços, que aí infelizmente foi realmente o grupo de setores mais impactado pela crise, a gente ainda vê uma tímida recuperação desse setor. Então, vamos entrar aqui mais no detalhe, né, de cada um desses grupos. Falando primeiro do grupo de bens não duráveis. Aí a excelente notícia aqui é para o setor de supermercados e hipermercados. O próprio David já comentou um pouco também, né, dos aumentos de gastos que se tiveram nesse setor, e a gente percebe isso claramente aqui nos nossos dados. Consistentemente, a nossa linha azul acima da linha cinza, né, que é justamente o desempenho pós-crise sendo melhor do que o desempenho pré-crise. Então, foi o único setor que cresceu nesse período todo, teve um crescimento acumulado de 15,8%. Chama atenção aqui novamente a semana 3, que foi a semana com início no dia 16 de março, 15 e 16 de março, que foi aquele corrida que a gente viu para estocagem, né? Todos vão lembrar. E aí a gente vê aqui o crescimento do setor de supermercados na casa aí dos 57%, 60%, muito forte. Então, o setor sentiu muito forte essa corrida para estocagem, quando ainda era muito incerto, acreditava que podia ter falta de produtos, então todos correram para os supermercados. A gente vê aqui claramente no gráfico esse efeito. Já no setor de drogarias e farmácias, aqui no início, nessa mesma semana também, um impacto super positivo dessa mesma corrida para estocagem que aconteceu também nas farmácias. E depois, a gente acredita que conforme as pessoas foram percebendo que era uma situação que não ia passar tão cedo, e mais importante, que não haveria uma falta tão significativa assim de produtos, né, nos mercados, nas drogarias, enfim, aí o desempenho já vai diminuindo um pouco, e aí no total, nesse período, a gente vê um decrescimento acumulado de 4%. Então, foi o que a gente viu de bens não duráveis, como vocês veem, justamente, principalmente o setor de supermercados, puxando muito positivamente o desempenho desse grupo de setores como um todo. Entrando no grupo de bens duráveis, a gente inicia aqui olhando os números do setor de materiais para construção. Então, esse é um setor bastante curioso aqui. A gente vê no início, assim, uma queda bastante significativa para o setor, ali por volta do dia 20 de março, uma queda significativa. E aí, em meados de abril, a gente já vê as curvas se aproximando, que foi justamente quando esse setor foi decretado como um serviço essencial, né? Então, pôde abrir as lojas normalmente, assim como supermercados e drogarias. E aí, a partir de final de abril, início de março, o setor já começou, inclusive, a apresentar um crescimento. E, inclusive, olhando aí o período como um todo, ele já está praticamente conseguindo zerar essas perdas que ele teve no começo. Então, a queda acumulada dele está de menos 0,7%, mas pelo desempenho que a gente vem enxergando nas últimas semanas, rapidamente ele acaba virando o jogo aí para ter um efeito positivo nesse período todo. Aqui a nossa hipótese é que a gente pode estar falando de pessoas e estabelecimentos comerciais também que tenham algum tipo de reserva financeira, né, apesar da crise, aproveitando esse momento de portas fechadas para fazer pequenos reparos, obras que já estavam para serem feitas há algum tempo, talvez as pessoas percebendo que iam passar uma temporada longa de home office, ajustando os seus materiais, cadeiras, mesas em casa, né, para poder fazer um ambiente de trabalho mais adequado. Essa é uma hipótese do porquê esse setor tem sido tão positivamente impactado aí.
Olhando agora o setor que agrupa as lojas de móveis, eletroeletrônicos, lojas de departamento, a gente vê um setor também bastante impactado negativamente no início, chegou aí a uma queda de 84% quase, mas é o setor que, nas últimas semanas em que a gente já vê o afrouxamento da quarentena em muitos estados, é o setor que tem se mostrado uma recuperação mais rápida nessas últimas semanas. No período todo, ele acumula uma queda de 23,8%, mas com boas notícias aí nas últimas semanas. Já o setor de vestuário, é um setor ainda no grupo de bens duráveis, também muito impactado no início, e que vem mostrando uma recuperação, ainda tímida, mas vem mostrando uma recuperação nas últimas semanas. A gente vê aí as duas curvas novamente se aproximando, né? A curva azul se aproximando da curva cinza, que era como esse setor desempenhava antes da crise, na nossa estimativa. Antes de entrar aqui no grupo de setores de serviços, eu destaco novamente que a gente está, né, todos esses dados que eu estou compartilhando com vocês, essa apresentação, a análise ela é toda feita com base na metodologia do nosso índice CVA, índice Cielo do Varejo Ampliado. Então, aqui a gente está falando de uma visão de mercado como um todo, tá? Não são os resultados exclusivos da Cielo e também não é apenas um mundo de cartões. A gente consegue ter um panorama do mercado como um todo. Então, entrando aqui no grupo de serviços, que, como eu comentei lá no início, foi, infelizmente, o grupo de setores mais impactado pela crise. Então, primeiro aqui a gente chama a atenção do setor de bares e restaurantes, que apresentou aí uma queda brusca justamente na semana do dia 22 de março, chegou a uma queda de 80%, e apesar dos esforços, né, de delivery, entregas, maneiras criativas de continuar mantendo a operação funcionando, ainda é um setor que apresenta um desempenho, uma retomada um pouco mais tímida, aqui de maneira geral. E, por fim, dentro do grupo de serviços, o setor mais impactado de todos nessa crise, infelizmente, o setor de turismo e transporte, que a gente vê aí que chegou até uma queda de mais de 90% no início, e ainda não demonstra muito fôlego para a recuperação, infelizmente. Nesse período todo aí, do início de março até o último sábado, acumulou uma queda de 79%. A ideia aqui, né, de trazer esses grandes números para vocês, foi justamente trazer um panorama geral do mercado e ajudar você que está assistindo aí, que talvez tenha um negócio em algum desses setores ou clientes concentrados em algum desses setores, ajudar com informação. O objetivo dessa apresentação, né, desses relatórios que a gente tem disponibilizado, é munir o mercado de informações nessa situação tão atípica que estamos vivendo, porque a informação vale ouro, né, para tomada de decisão. Então, esse é um material público, tá? Eu trouxe aqui alguns setores, a gente até tem divulgado alguns setores a mais, além desses que eu trouxe para vocês. Aqui nesse link que vocês estão vendo na tela, vocês conseguem acessar o relatório completo que eu apresentei e mais esses setores, alguns setores adicionais que eu comentei. É uma apresentação que a gente vem atualizando todas as segundas-feiras ao final do dia. Então, ela fica aí à disposição de vocês no momento que vocês quiserem. Kiko, devolvo a palavra para você. Imagino que tenham aí algumas perguntas já. Então, devolvo a palavra para você. Muito bom, Carol. Muito bom mesmo. E eu convido a todos vocês que não conhecem esse trabalho, vocês têm que entrar no link aí que a Carol colocou aí para vocês, porque vale a pena. É um trabalho muito bem feito, é um trabalho, acho que assim, bem completo, e eu particularmente sou fã hoje do ICVA, Índice Cielo do Varejo Ampliado. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês lá na Cielo, e o importante é isso, quer dizer, ele não pega apenas as vendas da Cielo, ele pega o mercado como um todo, isso é muito importante. E é lógico que algumas coisas chamam a atenção, né? Chamam a atenção e acho que assim nos preocupa muito, né? Nos preocupa muito em relação à atividade econômica. Quando a gente vê o setor de serviços com uma redução tão grande, uma redução de 60%, né? Os serviços como um todo, a grosso modo, né, Carol?
setor de serviços, o mais impactado, com uma queda de 62,5% mais ou menos, né? Nesse período. Isso me preocupa muito, porque quando a gente fala, então, de materiais de construção, eu parei a construção que eu estava fazendo, mas eu vou voltar. Eu parei uma reforma, mas eu vou voltar. Então, você tem uma demanda reprimida, você tem uma recuperação. É a mesma coisa que está acontecendo hoje com hospitais. Os hospitais eles não estão fazendo quase nada de cirurgias eletivas, mas boa parte dessas cirurgias vai voltar, né? A pessoa vai fazer, vai acumular e vai fazer depois. Só que o serviço, você não vai 2 vezes almoçar no mesmo dia quando a economia, quando a pandemia sossegar. A gente não vai 3 vezes no bar na mesma noite. Às vezes pode até ter vontade de ir em 3 bares diferentes, mas não vai. A gente não vai viajar 2 vezes nas mesmas férias. Como que vai ser uma recuperação nesses setores? Então, a gente fala de turismo, a gente está falando de bares e restaurantes, a gente está falando de serviços de beleza, barbearias, salões de beleza, tudo isso, acho que essa é uma preocupação muito grande, né? Porque isso pode levar a uma quebradeira muito, muito forte aqui no país, né? Qual é a visão de vocês da Cielo em relação a isso? Olha, Kiko, eu acredito, inclusive vejo uma proximidade muito forte com a apresentação do David para a minha resposta. Eu acredito que aqueles setores, aquelas lojas, aqueles estabelecimentos comerciais que vão ter maior sucesso e maior agilidade na retomada, vão ser aqueles capazes de se adaptar mais rapidamente, como a gente comentou, né? Conseguir transformar o negócio dele, o modelo de atendimento, o modelo de pagamento para algo mais digital, para algo mais eficiente, mais rápido. Eu acredito que seja o caminho de sucesso para esses setores poderem se recuperar e se adaptar de uma maneira mais rápida. A gente vê aí, o próprio David comentou, a gente também enxerga que o e-commerce, né, os dados que eu trouxe, eles já incluem e-commerce, mas ainda assim a gente olha o e-commerce também apartado em alguns momentos, e é definitivamente a estrela desse momento de crise é o e-commerce, né? É como ele vem crescendo, como ele vem ganhando relevância, até uma relevância que a gente já vinha crescendo, mas um estouro, e que a gente não acredita que pós-crise a gente volte para o patamar que a gente via antes de e-commerce. A gente acha que vai continuar num patamar elevado ainda. Então, eu acredito que os estabelecimentos comerciais, as lojas que tenham maior sucesso em se adaptar a essa nova realidade mais digital, com modelos de pagamento digitais, online, atendimento, um bom atendimento online, como o David comentou, vão ser aquelas que vão ter um sucesso maior. Obrigado, Carol. Agora, se você me permite, eu tenho uma pergunta que eu ia fazer para o Carlos, mas na ausência do Carlos, eu acho que você vai saber responder muito bem. A gente viu esse boom aí nos supermercados com um aumento de praticamente 16%. Tiveram aquelas primeiras semanas que acho que praticamente o Brasil inteiro estocou mercadorias. E assim, o mais interessante foi que praticamente não faltou nada, né? Eu percebi naquele momento, lógico, cheguei em casa no começo da quarentena, fui fazer uma compra de mercado, quando eu vi todo o mercado demorava 15 dias para fazer a entrega. É lógico que depois, com o tempo, isso foi melhorando, hoje você já tem entregas praticamente no mesmo dia, no dia seguinte, mas qual que é a tendência? Eu nunca na vida tinha feito uma compra de supermercado da forma como eu faço hoje. Eu sentei segunda-feira aqui na hora do almoço, em meia hora eu fiz a compra do mês inteiro para uma família grande. Qual que é a tendência que você vê em relação a isso? A gente vai ter um híbrido, a gente vai pegar o carro, vai lá no mercado, vai encher o porta-mala do carro, a gente vai fazer tudo daqui de casa, a gente vai fazer um pouquinho de cada coisa. E essa estocagem, digamos, ela praticamente acabou. A gente está percebendo que a coisa mais fácil é pegar, entrar no aplicativo, entrar no site do supermercado, comprar, e hoje a gente não está mais estocando, e isso fez com que, é lógico, diminuísse esse crescimento do supermercado. Qual que é a visão sua em relação a isso?
Eu acredito que essa praticidade que a gente, no fim, aprendeu na marra, né? Estando todo mundo em casa, no período de crise, eu acho que é algo que vem para ficar. Por isso que é tão importante que os estabelecimentos comerciais se adequem a um atendimento que supra essa necessidade de praticidade. Seja, por exemplo, num exemplo de supermercado, que você consiga atender o cliente online e com uma entrega rápida, com um modelo de pagamento que seja aprovado rapidamente, talvez até, e aí a gente já começa a falar de futuro, né? Que talvez ele consiga pagar sem ter aquele cartão na mão, coisas que realmente agilizem a hora do pagamento, a hora da compra. Cada vez mais a gente na Cielo busca também trazer soluções para que o tempo de compra seja reduzido, porque as pessoas buscam mesmo agilidade. Então, eu acredito que essa praticidade, ela vem para ficar. No setor de supermercados, hipermercados especificamente, né, que como a gente viu, é o único setor que demonstra um crescimento muito forte. Além disso, a gente viu na Cielo, nesse período, um aumento de aproximadamente 20% do ticket médio. Então, a gente não vê um aumento da frequência na ida, mas a gente vê um aumento de ticket médio. E aí eu te digo que tem duas hipóteses. Hoje acho que ainda não tenho quantidade de informação suficiente para te responder isso, mas as duas hipóteses que eu vejo uma possibilidade das pessoas estarem concentrando as compras delas em uma quantidade menor de lugares, né? Então, antes talvez eu comprasse uma coisa em um supermercado, outra coisa em outro supermercado, e hoje eu compro tudo que eu consigo comprar em um único supermercado, eu compro para já resolver minha vida, vamos dizer assim, de uma só vez. E a outra hipótese pode ser essa de que as pessoas ainda estão estocando. Eu, particularmente, acho que acredito talvez mais na primeira mesmo, né? Das pessoas estarem aprendendo a utilizar essas ferramentas digitais de compra e utilizando mais esses serviços. Obrigadão, Carol. Deixa eu fazer minha última pergunta para você e aí depois a gente vai para a pergunta da plateia. Carol, com a perspectiva de flexibilização do isolamento, que já tem até acontecido em alguns lugares, né, e depois volta, ou seja, a gente ainda não tem uma política muito clara quando a gente fala de flexibilização do isolamento. Quais você acha que são os segmentos do varejo que devem ter uma resposta mais rápida, mais ágil para essa retomada? Olha, Kiko, eu te falo aqueles que, inclusive, que a gente já vê que estão se recuperando mais rapidamente. Então, o setor de móveis, eletroeletrônicos e lojas de departamento é um setor que, inclusive, já vem demonstrando crescimentos, né, positivos já nas últimas semanas. O setor de vestuário também, mas talvez um pouco mais lento, está mais tímido. Mas o setor de lojas de departamento, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, esse sim demonstra estar já se recuperando muito mais rapidamente nas últimas semanas. Legal. Então vamos agora para começar as perguntas da plateia. Vou selecionar 2 perguntas para cada um de vocês. A gente já está uma horinha aqui na nossa live. Agradeço aí todo mundo que continua aí nos assistindo. Muito feliz com isso. Primeira pergunta dessa vez vai para você, Carol. A pergunta é do Rubens Mário. Ele, mais educado que eu, fala: Carolina, o setor de vestuários apresentou nos seus gráficos uma queda bastante acentuada. Isso pode ser explicado por ser produtos que o consumidor não gosta de comprar pela internet, porque gosta de provar, de vestir a roupa, alguma coisa, ou é isso que faz ele não ter comprado, ou é a não necessidade de usar uma roupa agora? Qual é a visão de vocês da Cielo em relação a isso, a essa queda tão forte no setor de vestuário? Não sei se a gente não conseguimos afirmar hoje que é definitivamente uma coisa ou outra coisa. O que eu vejo é que, com certeza, lá no início, que foi quando o setor teve a queda mais acentuada, foi por uma necessidade de fechar as portas e, além disso, também todos os estabelecimentos ainda buscando uma forma de se adequar, né? Então,
os grandes lojistas de vestuário, né, as grandes marcas que a gente conhece de vestuário, essas já tinham, a maioria delas já tinham um e-commerce funcionando normalmente. Mas talvez aquele médio, pequeno, ainda precisou se reinventar, talvez aumentando as vendas dele por Instagram, contatos por WhatsApp, e aí ele começou a precisar se reinventar, ser mais criativo. Então, eu acho que esse foi um setor que vem se mostrando, por isso que até a gente vê que ele já está tendo uma recuperação mais tímida, ele vem se mostrando que está indo bem nessa adaptação para trazer para esse mundo mais digital. Em relação às pessoas talvez não se sentirem confortáveis em fazer as compras por internet, eu realmente acredito que isso seja uma coisa que gradualmente, agora mais acelerado, vai mudando, as pessoas vão mudando esse mindset e as lojas, inclusive, vão facilitando, né, essa mudança. Então, com uma troca sem custo, com a possibilidade de você trocar mais de uma vez, até às vezes eu compro algumas coisas online em loja de roupa e eles têm o que eles chamam de um vestiário digital. Então você coloca lá suas medidas, seu peso e ele já te indica com 90% de certeza qual é o tamanho. Então isso é uma maneira, como o próprio David colocou, é uma maneira de você ser criativo e se adaptar para aquele mundo digital. Não é a mesma coisa, o mesmo atendimento que você daria numa loja física, né? É um atendimento bem dado no modelo digital. Então, acho que esse é um exemplo perfeito. Eu tive uma experiência que meu filho precisava comprar um tênis, eu falei, filhão, tem um jeito, tênis é difícil comprar, né, porque você tem que experimentar, sério. Compra igual, compra a mesma marca, mesmo tamanho, tudo, aí não tem problema, pode mudar a cor, alguma coisa, mas compra igual para que daí não dá erro. Mas vamos lá, agora para o David, a Lilian Toshio, ela deu um depoimento, o seguinte depoimento, ela fez pedidos num restaurante que adotou o procedimento de sempre enviar um brinde com um recado carinhoso. Uma vez mandaram para ela um pedido errado, e para corrigir o erro, mandaram o pedido certo em dobro, com molho e sobremesa, mesmo sem ela ter reclamado. Aí vem a pergunta dela, o consumidor que migrou para o digital busca mais essa experiência personalizada? E aí eu vou até complementar também com uma outra experiência que a gente teve aqui em casa. Nós pedimos também num restaurante que a gente costumava frequentar, mas fazia até tempo que a gente não ia, a gente pediu uma comida, e minha esposa pediu a massa dela com pouco molho, só que a massa veio praticamente seca. E aí ela ligou e falou assim, eu pedi com pouco, não com nada de molho, né? O que eles fizeram? Mandaram em 15, 20 minutos, chegou aqui a massa refeita, com bastante molho e uma garrafa de vinho de brinde. E o melhor, o que aconteceu? O que estava sem massa, o que estava sem molho, ela comeu à noite, por quê? Porque o molho deu para os dois, né? Então, acho que essa experiência da Lilian e da minha esposa mostra muito isso. Então, você acha, David, que quem migrou para o digital busca mesmo essa experiência personalizada, um carinho maior? O que você acha? Tira do mudo, David. Isso. Acho que já está. Deu. Oh, obrigado, Kiko. Eu acho que, primeiro, fantásticos os depoimentos, né? Antes de ir diretamente para a pergunta, tem uma questão que somos humanos, né? E a gente reconhece que quem está do outro lado é humano também. E sendo humano, eles têm direito de errar. Geralmente, quando acontece um erro e com velocidade, como foi nos dois depoimentos, né? Esse erro ele é retificado, isso gera uma conquista emocional, uma fidelidade do consumidor que acaba sendo maior do que se não tivesse acontecido nem o primeiro erro, no primeiro lugar. Então, eu acho que é muito legais os depoimentos. Acho que a marca que é rápida em corrigir aquela pisada na bola, ela acaba se saindo melhor do que se não tivesse acontecido absolutamente nada. Sobre a pergunta original, eu não acredito que o consumidor digital ou no canal digital ele tem uma necessidade de ser tratado mais personalizado. Eu voltaria até para aquele ponto da apresentação que eu mostrei, que as necessidades
principais que eu tenho como cliente são ali a conveniência, a eficiência e o bom atendimento. Eu espero essas 3 coisas, vamos dizer que seja só isso. Eu espero essas 3 coisas independente do canal no qual eu estou conversando. Eu acho que o canal digital, ele facilita tudo isso. Porque uma vez que você realiza uma transação e ela é sempre identificada, facilita a marca dar uma experiência que seja personalizada ao cliente. Agora, como cliente, eu gosto de ser tratado de maneira pessoal em qualquer situação. Na minha vida, eu tive um restaurante que eu frequentava, em que, quando eu chegava, o garçom me conhecia, uma churrascaria. E ele já falava, David, você quer aquela costelinha de entrada com a salada? E eu achava isso fantástico, eu acabava indo mais lá, porque ele está falando comigo, ele não é, né? É um negócio muito próprio. Então, eu sei que é um exemplo bobo, mas é para dar um exemplo que eu acho que no varejo ou no serviço, como era o caso, né, pessoal, né, presencial, a necessidade de personalização, ela é tão importante quanto no digital. Eu acho que tudo isso vai ficar muito mais bonito se for conectado. A gente falou, tem que ser personalizado, mas tem que ser conectado também. Então, eu de repente, ter com uma determinada marca um bom tratamento num canal digital e não sou reconhecido, ou não tenho o mesmo tratamento quando eu estou no físico, puxa, isso é traumático, isso não é legal. Existe casos de varejistas aí que, de repente, eu tenho um programa de pontos que funciona na loja, mas não funciona no e-commerce. Pô, isso não é legal, eu posso até aceitar, pode até fazer sentido para mim, mas se fosse conectado e personalizado ao mesmo tempo, puxa, aquilo me leva a um nível de encantamento que é maior do que os canais separados, né? Então, tendo a pensar que o personalizado, ele é válido para qualquer canal. Então, vamos lá. Mais uma pergunta, então, para você, David, agora do Helder, da Segurosat. Ele afirma que, no caso dele, teve um aumento o consumo de mercearia, mas reduziu muito a alimentação fora de casa, né? E também transportes. Essa migração ele equilibrou o consumo. Pode-se dizer, então, que alguns ramos do varejo estavam mais prontos do que outros e que alguns segmentos ainda devem investir em modelos de fidelização que inclua o e-commerce? Boa pergunta. Acho que sim. É difícil falar, eles estavam mais prontos, né? Eu acho que, como você mesmo ressaltou, enquanto você estava falando com a Carolina, você falou, puxa, lá no começo, quando eu fui pedir fazer a compra para o varejo, de repente demorava 15 dias para entregar. Eu acho que o próprio varejo talvez não tivesse com toda prontidão para o que veio, né? Mas, puxa, foi naturalmente para o varejo, as coisas acabaram crescendo mais rápido. Acho que acaba afetando todos os segmentos, né? E todos eles são convidados, por bem ou por mal, a entender quais são esses novos comportamentos do consumidor, né? Quando a gente fala, por exemplo, de consciência do coletivo, como que isso vai se refletir? Mais consciência do coletivo. Olha, eu passei 6 meses ajudando alguma coisa aqui no meu bairro. Isso vai fazer com que eu seja outra pessoa depois que tudo voltar ao normal, entre aspas? Ou será que eu vou ter... O que eu vou fazer de diferente, né? E como que as marcas, elas reconhecem isso? Puxa, a gente falou, comparação de preço é uma coisa que acontece demais no digital. Como que isso vai se refletir nos meus comportamentos daqui para frente? Qual que é a jornada nova? Então, acho que todas as marcas, todos os segmentos que interagem aí com os clientes, né, no varejo ou fora dele, ou no seguro, vão ser convidados a entender qual que é a jornada nova desses seus clientes aqui, quais são as prioridades novas e a discutir como que o seu negócio vai se adaptar. E eu tenho a impressão, até estava revisando aqui algumas questões que foram surgindo, né? Eu tenho a impressão que talvez seja menos sobre tentar adivinhar o que está por vir, porque eu acho que a gente tem hoje alguns sinais, por exemplo, consciência do coletivo, a comparação de preço, aumento do uso do digital, talvez seja menos sobre tentar adivinhar e sim se preparar para ser ágil.
teve um trabalho que a gente fez e que no final a gente definiu 3 grandes palavras como direcionadores. Eu acho que isso ainda é válido. A experiência ela tem que ser personalizada e conectada, como a gente falou na última conversa, mas ela tem que ser ágil também. Tão importante quanto fazer o certo, eu estar preparado para me reinventar muito rapidamente. Então, como que nesse cenário incerto eu consigo estar preparado para monitorar a jornada, para colocar métricas, indicadores sobre a jornada desse novo cliente que eu não sei muito bem como que ele vai agir, e uma vez que ele começa a agir em determinada direção, como que eu respondo a isso? Legal, legal. Brigadão. Carol, agora para você. A gente pode dizer que já houve uma estabilização nos índices de migração das compras no varejo físico para o online, e o fato de que o varejo digital já ser pronto para os meios de pagamento preferenciais do consumidor facilitou essa migração? Eu acho que teve, no começo, né, teve com certeza um aumento exponencial muito grande, um choque muito grande de mudança, né, das vendas do físico para o digital, mas eu não acho que a gente chegou no limite, muito pelo contrário. Eu acho que a gente vai continuar crescendo. Talvez a gente experienciou um ritmo muito acelerado, dada a situação, mas eu vejo que de forma alguma chegamos no limite. Ainda tem muitos setores para entrar, para usar melhor as ferramentas de vendas em e-commerce. Então, de maneira alguma, eu vejo que a gente chegou no limite. E respondendo à segunda pergunta, definitivamente, o fato, né, dos meios de pagamento já estarem muito bem adaptados ao mundo digital facilita muito. A gente vê lá na Cielo que a experiência de pagamento especificamente numa venda pelo e-commerce, ela é de suma importância. Se ela demora muito, ela pode até fazer a pessoa desistir da compra, ela tem que mostrar a confiança também, né? Porque existe uma desconfiança por parte, muitas vezes uma desconfiança por parte do comprador, de ter medo do cartão dele ser usado de alguma forma que não deveria. Então, usar meios de pagamento confiáveis, ferramentas confiáveis que passem essa confiança para a pessoa que está do outro lado fazendo a compra é uma estratégia essencial para o estabelecimento comercial. E a gente lá na Cielo também, desde que essa crise começou, a gente vê um aumento, um interesse muito aumentado dos nossos clientes nessas ferramentas de pagamento digitais e, obviamente, incentivando muito eles a utilizá-las. Então, definitivamente, essa aí é uma estratégia de ouro e que só vai crescer. Legal, legal. Brigadão, Carol. David, obrigado também. Eu queria que a gente está chegando ao fim aqui da nossa live, ou nosso bate-papo. Muito gostoso aí estar com vocês dois. Um abração para o Carlos. Pena que ele não está aqui com a gente. E eu queria que vocês fizessem aí suas considerações finais. Podemos começar com você, David, fazer suas considerações finais, por favor. E, novamente, muito obrigado por estar com a gente aqui nesse final de tarde e começo de noite. Imagina. Novamente, eu que agradeço aí a oportunidade, um prazer participar dessa conversa. Fica o canal aberto para questões posteriores. Como consideração final, pessoas são pessoas, né? A gente está passando por momentos complicados e isso vai mudar as pessoas. Eu acho que é sobre o entendimento dessas pessoas, sobre o entendimento do que está acontecendo com a gente e que isso vai refletir nos nossos comportamentos, nas nossas prioridades. Não é sobre a tecnologia, certamente não tem uma receita de bolo que dá certo para todo mundo daqui para frente. Agora, você fez a pergunta lá atrás, né? É sobre ser personalizado? É sobre ser personalizado. É sobre oferecer alguma coisa conveniente? Sem dúvida. Eficiência? Legal. A mesma pesquisa que a gente fez, uma das coisas que mais nos chamou a atenção nesse momento digital, uma das coisas que a gente mais gosta é interagir com pessoas do outro lado. Quando eu realmente preciso, eu quero conversar com alguém que entenda o meu problema e que me dê uma resposta. Então, acho que para
para as empresas, né, para as pessoas que estão escutando aí, representando suas empresas, não esqueçam que são pessoas do outro lado e que não tem receita de bolo certo. A gente precisa entender o que mudou nas suas expectativas e reagir de acordo. Não é um canal específico que vai salvar a lavoura. Valeu, brigadão, viu? Muito bom ter estado aí com você. Carol, agora você, suas considerações finais, por favor. Obrigada, Kiko. Bom, primeiro, agradecer muito o convite aqui para o bate-papo. Acho que é muito legal saber o quanto vocês se preocupam também em passar esse tipo de informação para os associados, que atendem os clientes que estão vivendo, né, esse momento. Fala-se muito, e a gente na Cielo acredita muito também, que os dados hoje são dos bens mais preciosos que a gente tem. Então, fica aqui a minha sugestão: utilizem os dados que hoje em dia são tão abundantes aí, né? Utilizem fontes confiáveis para usar esses dados para tomar uma melhor decisão, para decidir para que lado você vai migrar o seu negócio, para comparar o desempenho do seu negócio com o desempenho do setor que você está, porque muitas vezes é aí, fazendo uma simples análise, que você consegue tirar um insight que vai fazer seu negócio crescer, que vai fazer seu negócio prosperar. Então, ali da nossa parte na Cielo, a gente busca ajudar o máximo que a gente pode nessa jornada de uso de dados. Compartilhei aqui com vocês o link, vocês podem também achar o link com essa apresentação que eu fiz para vocês no site da Cielo a qualquer momento, e contem com a gente aí para ajudar os negócios a vender mais. Esse é o nosso objetivo lá na Cielo. Obrigada, Kiko, pela oportunidade de estar aqui. Valeu, Carol, muito obrigado, agradeço a vocês dois, agradeço ao Carlos e agradeço a todos que estiveram com a gente aí, mandaram perguntas, comentários. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer todas as perguntas, ler todos os comentários aqui no ar por conta do tempo, mas a gente agradece muito de coração aí a audiência aí de todos vocês. Muito obrigado, boa noite, se cuidem e fiquem bem. Tchau, tchau. Valeu.